Boa tarde. Boa tarde, porque agora é tarde mesmo, são 3 horas da tarde agora. Um dia muito gostoso, 27 graus. Cadê? Tá ali? Ainda não. 27 graus. Aparentemente o mercado financeiro tá bem também, tá em alta hoje. Significa que o pound vai valorizar um pouco mais. Então hoje está sendo um dia bem positivo. Andei limpando a rua, andei limpando as calçadas aqui, tirando excesso de folha. Então estamos bem, graças a Deus. A energia aqui está maravilhosa. Lá em Israel está um sol muito bonito também. O povo lá no muro, lá são agora 5 horas da tarde, mas o sol está bem quente lá também. Então estamos bem, graças a Deus. Estamos aqui estudando o profeta Malaquias. Hoje é o último dia de estudo desse profeta. E vamos ver, né, o que o profeta nos diz hoje. Tem sido assim uma leitura poderosa, porque o profeta ele não poupa a chibatada, né? Ele realmente é um homem que fala a verdade e vivendo como ele estava vivendo numa época em que eles deveriam estar muito bem espiritualmente depois de uma, né, de uma surra que o Eterno deu a eles com um exílio de 70 anos, né, mas mesmo assim o povo continuava rebelde. 100 anos depois já estava todo bagunçado de novo. Então hoje nós vamos estudar os 2 últimos capítulos. Os capítulos são curtos, então vamos estudar os 2 hoje ao mesmo tempo, tá bom, gente? Capítulo 3. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. João Batista. Vou ler novamente. Vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. O profeta aqui estava se posicionando no lugar do Messias sofredor. De repente virá ao seu templo o Senhor, Jesus de Nazaré, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais. Ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mais um profeta anunciando a vinda de um mensageiro especial, vindo diretamente da parte do Eterno. O mensageiro da aliança. Foi o que Jesus fez. Ele cumpriu todo o mandamento deixado por Moisés e acrescentou, o enfatizou, o mandamento que ele disse: eu vos dou hoje, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Eu estava pensando hoje sobre aquela conversa que Jesus de Nazaré teve com aquele jovem rico, quando o jovem rico veio perguntar para ele: Senhor, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? E Jesus disse: você conhece os mandamentos? E o jovem rico disse: sim, Senhor, eu os pratico desde que eu nasci. Aí Jesus disse: muito bem, e qual deles é o principal? Jesus queria testar aquele rapaz.
E ele disse: Senhor, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, e ao teu próximo como a você mesmo. Aí Jesus entendeu que aquele rapaz realmente tinha conseguido chegar no cerne da mensagem de Moisés. Os 10 mandamentos todos se resumem em 2. E foi o que Jesus disse para ele: você sabe muito bem. Agora que você sabe intelectualmente, vai e pratica isso. E como é que Jesus disse para ele praticar isso? Vende tudo que você tem, dá aos pobres. Vem e segue-me. E o jovem partiu triste. Por quê? É muito fácil você conhecer intelectualmente a palavra do Eterno, saber e aquilo entrar em você e você ter consciência daquilo, como esse jovem rico tinha. Ele chegou, gente, ele chegou pertinho. Chegou pertinho. Ele só precisaria manifestar o conhecimento que ele já havia adquirido do Eterno. Na hora da manifestação disso, ele recuou. Versículo 2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Eles queriam tanto o Messias, mas quando ele veio como um Messias sofredor, eles rejeitaram. Por isso que o profeta fala aqui, o profeta já sabia que isso ia acontecer. Olha aqui, mas quem suportará o dia da sua vinda? Eles não suportaram. E quem subsistirá quando ele aparecer? Não subsistiram, porque 70 anos, no ano 70, 30 anos depois, não, no ano 70, não foi nem 30 anos, gente. No ano 70, Jesus viveu até os 33, 34, até o ano 36, 37, no máximo 36 ou 37 da primeira era, e no ano 70, Jerusalém foi destruída, então foi 25 anos, 26 anos depois da morte de Jesus, Jerusalém caiu. A profecia que ele disse se cumpriu. E quem subsistirá quando ele aparecer? Não subsistiram. Porque ele é como fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Olha que comparação interessante. Jesus de Nazaré foi como um fogo do ourives, queimando tudo para purificar. E eles não suportaram isso. O ouro se quebrou na mão de Jesus de Nazaré. Ou como o sabão dos lavandeiros. O que significa isso? O sabão é que é escorregadio. Escorrega da mão do lavandeiro. O lavandeiro tem que correr atrás do sabão para usar. Quer dizer, ele vai lavar a sujeira. Ele vai lavar a sujeira. Ele vai purificar e vai lavar. E não foi o que ele fez? O que ele dizia que os sacerdotes eram? Uma cambada de lobos? Como hoje os nossos pastores também são lobos devoradores. Era isso que Jesus chamava os sacerdotes daquela época. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Foi o que ele fez. Quem é que subsistiu? Daqueles sacerdotes, dos grandes, dos saduceus e dos fariseus? Quem? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Temos o José de Arimateia, um entre todos que entendeu a mensagem. Alguns outros também entenderam a mensagem e depois se tornaram discípulos de Jesus depois da morte e da ressurreição dele. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi. Essa profecia agora
e os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Essa profecia que ainda está para se cumprir. E eu acho que ela vai se cumprir naquele grande dia de choro que o profeta Zacarias falou, onde as famílias irão chorar pelo Messias quando eles virem cara a cara com o homem que eles crucificaram, que eles traspassaram. E os refinará como ouro e como prata. Então eles trarão ao Senhor ofertas em retidão. Para que os nossos pastores hoje tragam ofertas em retidão, eles precisam ser purificados, passados pelo fogo. Pastor que não é passado pelo fogo não presta, gente. Não faz o trabalho direito. Não faz. Precisa passar pelo sabão do lavandeiro, pelo purificador de prata e de ouro. Oh, Deus, tem misericórdia de nós. E as ofertas de Judá e de Jerusalém serão aceitáveis ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós para juízo e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros e contra os adúlteros e contra os que juram falsamente. Olha de novo toda a lista, gente. Olha a lista que o Senhor tá dando dos que não herdarão a terra e a bênção. Os feiticeiros, os adúlteros, os que juram falsamente e contra os que defraudam o trabalhador. Está defraudando? Não está pagando direito aquilo que ele merece? Está roubando? Defraudar é roubar. E pervertem o direito da viúva e do órfão e do estrangeiro. E não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, roubar também dos impostos também não é certo. Você está indo contra o sistema que ajuda o que é necessitado. Porque há pessoas necessitadas, sim. E é responsabilidade dos que não são necessitados de ajudar quem é necessitado. Sabe por quê? Aquele que se engrandeceu e que consegue é porque é um pouquinho mais inteligente. E talvez nem seja por isso o Senhor recebeu a bênção do Eterno. O Eterno está abençoando, ele, segundo a palavra, ele dá, o sol brilha sobre justos e injustos. Então, se o Senhor te deu o suficiente para você fazer isso, faça. Ajude o necessitado, a viúva, aquele que não tem nada. Né? Eu, o Senhor, o versículo 6, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. O Senhor não tem os tantrums que a gente tem, tá? É isso que está dizendo. Eu não sou movido pelos meus sentimentos, senão eu já teria destruído vocês. É o que eu falo sempre aqui, né? Porque se eu fosse Deus, eu diria, por quê? Porque eu vou pelos meus sentimentos, eu não estou indo pelo critério do Eterno. Eu estou falando como um ser humano que tem sentimento e que a hora que ela enraivece tem vontade de acabar com tudo. Mas o Senhor não é assim. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus?
Todavia vós me roubais. E dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas? Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós a nação toda. Deixei a porta aberta, a gente deve estar vindo poeirinha, porque está bem quente. E eu não quis fechar. E aí eu tô sofrendo agora, né? Lembra que o profeta já havia falado antes que eles estavam trazendo animal cego, eles estavam trazendo animais coxos, animais aleijados, né, para oferecer ao Senhor. Eles estavam trazendo o pior da terra. Ao invés de trazer o melhor da terra, eles estavam trazendo o pior. Aí o Senhor está dizendo aqui, de novo, vocês estão me roubando. Porque vocês não estão trazendo o melhor de vocês, estão trazendo o que sobrou. Sobrou, eu trago. Tá difícil, hein? Aí ele fala, versículo 9. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais, vós, a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Gente, o que acontecia? Naquela época, hoje teria que ser assim, mas não é, né? Os levitas não tinham herança na terra, tá? Eles não tinham terra para plantar. Eles tinham pedaços de terra que eram cedidas pelas outras tribos para que eles vivessem. Então, aquela cidade, aquele local, mantinha os seus levitas. Então, o levita dependia do alimento que era trazido para o templo, ou para o lugar que eles moravam, né? Aí o templo distribuía aquele mantimento para os levitas. E a tribo de Levi é uma tribo grande, gente. Até hoje é uma tribo grande. Os Cohens, por exemplo, o Cohen, né? Eles são da tribo de Levi. É uma família imensa. Tem quanto é lugar do mundo tem Cohen. Até no Brasil tem a família Cohen. Eu tenho amigos que são Cohen. O meu oculista, ele é Cohen, da família dos levitas. Então, se eles só traziam aquilo que não prestava, como é que o levita ia viver? Né? Mas era para mantimento, não era para construir nada não, gente, era para comer, para se manter, tá? Não era para ficar construindo o templo, não. Hoje eles pegam o dízimo para construir, né? E não para manter os missionários e as pessoas que trabalham. Repreenderei o devorador para que não vos consuma o fruto da terra. A vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Está vendo? Em termos de comida, em termos de alimentação, em termos de manter a família sacerdotal. Versículo 12. Então todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Um vivendo pelo outro. Versículo 13. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós dizeis, inútil é servir a Deus. Quanta gente fala isso hoje, hein? O que nos aproveitou termos cuidado de guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ele está aqui se referindo aos 70 anos de exílio, em que eles usaram preto. Até hoje eles usam, né? Em Israel, até hoje, você pode ver. Os religiosos mesmo,
Eles usam, os levitas, eles usam preto porque estão de luto, porque o templo não está lá. E ele está reclamando aqui, ó. O que que adiantou a gente passar esse tempo todinho do exílio usando luto se agora a gente não é abençoado? Então, além, ele não fazia isso por amor ao Eterno, ele fazia isso por obrigação, e é por isso que o Senhor está dizendo. Por isso que o Senhor está dizendo que as palavras deles são agressivas contra o Senhor. Eles estão agredindo o Senhor, dizendo, você não sabe de nada, tudo que você faz é errado, né? Mas agora nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, os que cometem impiedade, certamente prosperam, e até os que tentam ao Senhor escapam. Estão dizendo, ó, o que adianta eu ser justo e bom se quem é ruim está prosperando e está melhor do que eu? Até hoje essa é uma discussão que existe, né, gente? Jó falou sobre isso. No discurso de Jó, ele também reclama de Deus sobre isso. Então aqueles que temiam o Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu. Ai, ai. Um memorial foi escrito diante dele para os que temiam o Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Quem não reclamou, quem não ficou criticando e falando que Deus é injusto, etc., o Senhor fez um memorial para essas pessoas. Lembra daquele anjo que Ezequiel viu indo marcar a testa daqueles que não se renderam a Baal? Pois é, o Senhor conhece. Ele tem tudo escritinho no livrinho dele, viu? Te cuida. Eles serão meus. Olha aí, olha aí. Gente, porque nós imaginamos que toda a nossa vida se resume aqui, nesses 80, 90, 100 anos que a gente vive nessa terra. E não é, gente. Nós somos eternos. E essa experiência que nós estamos tendo aqui na terra é passageira, é pequena diante da eternidade. Nós estamos aqui para sermos provados aqui, ó, como ouro, passado pelo fogo. E quando você é passado pelo fogo, às vezes dói, aí você reclama. Mas aquele que não reclama, agredindo o Eterno, aquele que chora na presença do Eterno, Senhor, Senhor, tem misericórdia de mim, tem misericórdia de mim, meu Pai do céu, tem misericórdia de mim. O Senhor, anota aqui, ó, um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. Gente, tá ruim, viu? Eu acho que eu vou ter que fechar essa porta. Eles serão meus, diz o Senhor dos exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. Olha isso. Olha isso. Eles serão meus, essas pessoas que não reclamaram, que não ficaram injuriando o Senhor, que não ficaram amaldiçoando o Senhor porque o rico prospera, porque o que faz injustiça prospera e ele não. Quem não reclamar e quem entender. Gente, a motivação é entendimento. Aquele que entende o caminho do Senhor, os propósitos do Senhor, não vão falar mal do Senhor. O seu coração está nele, a confiança que você tem no Eterno. Então, eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular naquele dia que prepararei. E o Senhor está falando no futuro, o dia que ele vai preparar. Ele não está falando ali naquele momento. Então tem um dia preparado. O dia preparado, o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. Poupá-los-ei como um homem poupa o seu filho que o serve. Entendeu?
Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e que não o serve. Na força da batalha, a gente não consegue enxergar. Quando a poeira está levantada, a gente não consegue enxergar. Tem que esperar abaixar a poeira. Então, nesse momento de luta e nessa confusão, por exemplo, que está no Brasil, é muito difícil. Mas se você manter a sua confiança no Senhor, você vai ver, porque esse dia vai chegar, o dia da preparação do Senhor. O capítulo 4 agora. Certamente aquele dia vem. Olha aí. Olha aí. Certamente aquele dia vem, arderá como fornalha. Não vai ser um dia fácil de viver, não. Vai arder como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem piedade serão como o restolho, e o dia que está para vir os abrasará. A misericórdia do Senhor é que está agindo agora, para que Ele não faça isso agora. Porque Ele quer salvar mais, Ele quer trazer mais para o rebanho, Ele quer arrebanhar um pouco mais. E você é o candeeiro que tem que ficar na janela, iluminando o caminho para que aquele que tem que ser salvo venha. De sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Você vai arrancar todo para fora. Fecha a portinha, fecha. O vento está dizendo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas, e saireis e saltareis como bezerros libertos da estrebaria. Esse é o dia que o Senhor está preparando. Para o injusto vai ser abrasador. Para o ímpio vai ser a libertação. Para o ímpio vai ser abrasador. Para o salvo, aquele que teme o Senhor, vai ser a libertação. Versículo 3. Pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Eu não quero pisar na cinza de ninguém, não, só quero ficar com o Senhor. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe, para todo Israel, os estatutos e os juízos. Eu já falei sobre isso, gente. O Senhor Jesus Cristo não aboliu as leis de Moisés. Não aboliu. Ele cumpriu e acrescentou mais. Ele não aboliu, ele acrescentou, ele aumentou. Não são só 10 mandamentos, ele colocou mais 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, todo o teu entendimento, toda a tua alma e ao teu próximo como você mesmo. Tá? Então hoje nós não temos só 10 mandamentos para observar, nós temos 12. Vede, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, os estatutos e os juízos. Vede, eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Uma outra promessa que ainda não se cumpriu. Elias ainda não veio, porque o grande e olha, para o grande e terrível dia, ainda não chegou esse grande e terrível dia. Elias ainda não encarnou de novo. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Profeta Elias ainda tem que vir. Então, temos aí uma outra coisa, porque o profeta Elias ainda não veio. Mesmo Jesus dizendo, comparando João Batista ao profeta Elias, mas ainda não veio o grande e terrível dia do Senhor. Então, Elias ainda vai ter que voltar para que isso se cumpra.
E aqui terminamos os profetas do Velho Testamento. Muitas promessas, muito ensinamento. E amanhã nós vamos começar a leitura do profeta João, o Evangelista. Vamos para o Apocalipse, que é a profecia depois de Jesus de Nazaré. Depois da destruição de Jerusalém, porque João estava na ilha de Patmos, né? Quando ele foi visitado pelo Senhor. No começo ele nem reconheceu o Eterno, Jesus de Nazaré. Ele nem conheceu Jesus de Nazaré, porque ele estava tão diferente que ele não reconheceu. Então amanhã nós vamos começar o livro do Apocalipse, tá bom? Fiquem com Deus, tenham uma boa tarde aí no Brasil. Essa segunda-feira quente aqui na Inglaterra, graças a Deus, parece que o verão chegou. Ai, olha, gente, hoje são 24. Hoje é o primeiro dia de verão na Inglaterra. E hoje fazem 30 anos, exatamente hoje, fazem 30 anos que eu cheguei aqui nesse país. 30 anos. Cheguei aqui no dia 24 de junho de 1994. 30 anos estou aqui. Que o Senhor te abençoe e te guarde, e a mim também.